Vamos agora para exemplo. Aprendizagem via exemplo, ou seja, a prática de forma receptiva, né? Exemplo. Começando com o why, porque a aprendizagem via exemplo é importante, porque as crianças são modeladoras, as crianças nos imitam, né? Essa frase é maravilhosa, né? As palavras ensinam, os exemplos eles arrastam. E eu queria falar, a Dorothy, ela escreveu um livro que foi... Ela escreveu, na verdade, um texto na internet que viralizou bastante e que depois virou um livro, e que é um texto que é muito bonito, poético, que resume a importância do exemplo, não só para a educação da criatividade, mas para todas as camadas da educação. Então ela fala: se as crianças convivem ouvindo críticas, elas aprendem a condenar. Se convivem com a hostilidade, aprendem a brigar. Se as crianças vivem com medo, aprendem a ser medrosas. Se as crianças convivem com a pena, aprendem a ter pena de si mesmas. Se vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. Se convivem com a inveja, aprendem a invejar. Se vivem com vergonha, aprendem a sentir culpa. Se vivem sendo incentivadas, aprendem a ter confiança em si mesmas. Se as crianças vivenciam a tolerância, aprendem a ser pacientes. Se vivenciam os elogios, aprendem a apreciar. Se vivenciam a aceitação, aprendem a amar. Se vivenciam a aprovação, aprendem a gostar de si mesmas. Se vivenciam o reconhecimento, aprendem que é bom ter um objetivo. Se as crianças vivem partilhando, aprendem o que é generosidade. Se convivem com a sinceridade, aprendem a veracidade. Se convivem com a equidade, aprendem o que é justiça. Se convivem com a bondade e a consideração, aprendem o que é respeito. Se as crianças vivem com segurança, aprendem a ter confiança em si mesmas e naqueles que as cercam. Se as crianças convivem com a afabilidade e a amizade, aprendem que o mundo é um bom lugar para se viver. As crianças aprendem o que vivenciam, o poder do exemplo dos pais na educação dos filhos. Esse poder realmente eu deixei por último até porque é violento o poder do exemplo, né? James Baldwin diz que as crianças nunca são muito boas para escutar os mais velhos, mas elas nunca falham em imitá-los. E eu queria passar aqui um vídeo que mostra isso de uma forma drástica e chocante, mas muito verdadeira. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Crianças veem, crianças fazem. Faça a sua influência positiva, as crianças se espelham na gente, né? Então, como é que a gente pode querer que nosso filho não se torne um cyber viciado se você mesmo desgruda do Facebook, né? Nós damos o exemplo. Como é que você quer que seu filho se torne um leitor aficionado se ele nunca vê o pai e a mãe lendo um livro, né? Existe muita dissonância entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Então, alguns exemplos interessantes. Se mentir, o nariz vai crescer. O que é isso? É um educador mentindo para educar a não mentir. É estranho, né? Não grite comigo! Educador gritando para educar a não gritar. Vai apanhar para aprender a não bater nos colegas. Educador agredindo para educar a não agredir. Coma devagar, Murilo, mastigue bem. Painho educando a comer devagar enquanto come rápido. Ele sempre fez isso. Ele sempre comia pra caralho rápido e fica: filho, coma devagar e comendo pra caralho rápido. Não funciona, né? A informação do exemplo, ela ultrapassa a informação que foi dita, né? Uma coisa que eu, por exemplo, há alguns anos me recusei, disse chega de comprar esses DVDs clandestinos e tal, e até mesmo o popcorn da vida, que é um negócio meio clandestino, eu não gosto de acessar, porque eu comecei a pensar, putz, minha filha vai ver eu comprando isso,
como é que eu vou transmitir para ela uma mensagem de respeito às leis e às coisas se esses pequenos desrespeitos que a gente pensa, mas não é nada, mas também DVD é muito caro, tá, mas não é motivo para infringir a lei. Ou você arruma dinheiro para comprar, ou você não compra o DVD, e tudo bem. Parar em lugares proibidos, né? São pequenos exemplos que aí não tem a ver com criatividade isso aqui, tem a ver com educação moral, com outras camadas da educação mais importantes. É engraçado, tem uma banca de revista que eu vou aqui perto, que tem essa placa aqui de 15 minutos que pode parar. E é engraçado que quando eu entro na banca, eu olho o tempo para respeitar os 15 minutos. E aí, mais do que olhar o tempo, eu faço ainda a ceninha. A ceninha é dizer, eita amor, aqui é 15 minutos, hein? Vamos ficar de olho no relógio aí para te respeitar o tempo. E ela tem 2 anos, eu não sei o quanto ela entende, mas, enfim, vou tornar isso padrão em mim. E não só o padrão de fazer, como o padrão de verbalizar. É fazer o teatrinho, como eu falo, né? Tem sempre um jogo de sedução, de cena, de teatrinho que a gente pode verbalizar junto com a mãe. Quando eu trouxe o carrinho dela, eu fui para os Estados Unidos e eu queria comprar um carrinho do bebê. E o carrinho era $590 e a cota é 500. Né? E eu tinha pesquisado muito na internet sobre comprar coisas no exterior e tal. E eu tinha visto um fórum dizendo assim, como comprar, trazendo um carrinho do bebê do exterior e não pagar o negócio da alfândega. E quando eu vi essa fórum, eu pensei, para mim só tem um jeito. Comprar um carrinho cujo preço seja menor do que o limite da alfândega. Esse é o único jeito que eu acho possível você não pagar. Qualquer outro jeito é fraude. Não, você tira a caixa, faz não sei o que. Não, meu amigo, se a cota é 500 e o carrinho é 590, não tem jeito. Ou você vai comprar um carrinho de 490, de 500. Não, mas eu queria o 590. Então você paga o imposto. Mas não quero pagar o imposto. Então você compra de 490. Mas é porque eu não tenho dinheiro para ficar pagando imposto. Se não tem dinheiro, compra de 490, que é mais barato que 590. Você economiza inclusive 100. E eu peguei, era $90 a mais, eu declarei. E não, eu tenho a declarar sim. E paguei o imposto sobre os $90. E, ou seja, o Oscar Wilde fala, chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Já o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Então, independente de estarem me olhando, mesmo que dizem assim, não vai ter fiscalização. Mesmo assim, eu vou pagar o imposto. Para pensar, né, nesse conceito de... eu já tinha visto essa frase trocando caráter para o moral, né? Ética é um conceito mais coletivo, né? E moral mais individual. E aí, quando a prefeitura coloca uma placa na rua, radar eletrônico, cuidado. Essa placa, ela desmoraliza o cidadão. Porque é como se dissesse, se eu não te avisar que eu estou te olhando, o seu padrão de moral, de caráter, quando ninguém está vendo, é desrespeitar o nosso combinado coletivo chamado lei. Ou seja, aquela placa, você está sendo filmado, não sei o quê. Aquilo desmoraliza. Porque é como se dissesse, caso eu não te avise que estou te olhando, o seu padrão de caráter, de moral, é roubar alguma coisa. Então essas placas, elas desmoralizam, né? E é importante a gente ter esse exemplo de moral, porque as crianças são espelho. Inclusive tem o conceito de neurônios espelho, né? Que é um neurônio que dispara quando um animal realiza, tanto quando ele realiza um ato, como quando ele observa outro animal da mesma espécie fazendo aquele ato. Neurônio espelho é o que explica um boceja, o outro boceja, é a questão do espelho, né? Então eu falei lá que eu aprendi a ser autodidata porque eu espelhei o meu irmão, que por sua vez espelhou o meu pai, né? Quando eu falei da história do xadrez, né? Eu aprendi a gostar de xadrez também porque eu espelhei, vi o exemplo do meu pai e meu irmão lá fazendo, se divertindo, gostando. E o exemplo, ele é significativo e não mecânico quando ele entra suave e se ancora suave com algo que você já tem, que você já acredita, e ele é mecânico quando ele é um exemplo forçado e artificial, né? Então, os exemplos que meu pai me deu sempre foram, como ele próprio diz... E na brincadeira, com uma certa sedução... Na brincadeira, com uma certa sedução. Um outro exemplo grande que veio dele foi a questão de livros, né? De leitura
né? Então, o autodidatismo mais específico para a questão da leitura dos livros, o amor aos livros. Eu tenho mais de 1000 livros, sou um leitor voraz e obcecado, e percebi na prática, né, o lance de que quanto mais você aprende, mais você melhora em aprender, porque, primeiro, eu afio o machado, e segundo, porque você tem mais âncoras. Faz todo sentido. Eu tenho muitas âncoras. Então, cada vez mais que você lê um autor novo, uma filosofia nova, uma teoria nova, você adiciona mais âncoras para, quando for se abrir alguma coisa nova, aumentar a probabilidade de ter algo para se ancorar ali, né? Em relação a livros, eu perguntei para ele: por que o senhor acha que algumas crianças se interessam mais por livros do que outras? Quais são as variáveis que fazem a... Eu acho que isso é uma influência de casa, do ambiente. É engraçado que o ambiente da minha casa, eu não tenho foto, mas eu encontrei na internet essa foto, que é a que melhor simboliza isso aqui. Isso aqui simboliza qual foi o ambiente da minha casa. Tinha um quarto do meu pai que era pior do que isso, mas a casa inteira era um pouco assim, né? E eu me espelhei com certeza muito nisso. Eu encontrei essa foto de 97, né? Ou seja, eu tinha 14 anos e eu estava tirando foto dentro de uma livraria, de tão legal que eu achava estar na livraria, fruto do exemplo que eu fui tendo, do amor aos livros e tal, do exemplo dentro de casa. Como eu falei lá no Segredo do Sucesso, meu pai é adepto aí da pedagogia do exagero, ele criou esse conceito, então essa coisa dos livros ele levou para um nível já exagerado. A gente morava num apartamento, dos 0 aos 20 anos morei lá. Depois a gente se mudou e, em vez de vender ou alugar, ele resolveu guardar livros lá, e ele simplesmente conseguiu ocupar 140 metros quadrados só com livros e tralhas, numa forma caótica, assim, bem exagero dele. Olha essas fotos, como era o apartamento que eu morei minha vida inteira, como ficou depois que a gente se mudou para outro lá. Olha, isso aqui é o armário da cozinha onde guardava prato. Todos com livros enfiados. O meu pai é esse ser, a vida toda, que viveu com livros, com jornais, com papéis e tal. E eu me espelhei muito nele em relação a isso. Lembrando que estamos falando de uma ciência inexata, humana, né? Então não significa que todos os exemplos de pai para filho, de mãe para filho vão ser sempre seguidos. É claro que não. Algumas vezes até o contrário, né? Mas esse contrário ocorre quando o exemplo ele não é feito com amor, com sedução, na brincadeira, normalmente quando é coercitivo, quando tem algum sentimento negativo envolvido ali. E em relação a livros com meu pai, aquele assunto só trazia sentimentos positivos, e ele trouxe aquilo para minha vida com zero correção, sempre na base da sedução, como ele gosta de falar. Outra coisa interessante que ele me influenciou muito. Eu usei isso com vocês. Eu digo, o cara tem que saber logo a língua. Ele tinha essa obsessão com a língua, com o idioma. E quando ele fala língua, não só a questão de acentuação, como ele falou, mas de comunicação como um todo. Então, ele tinha essa intenção de passar isso pra gente, mas mais do que a intenção em passar via ensino, ele dava um exemplo. Então, meu pai, a vida inteira, a imagem que eu via ele era sempre, ele era funcionário público, mas ele foi para um sindicato, uma associação dos fiscais, e ele organizava eventos. Então, a imagem que eu tenho dele era essa aqui, ó. Ele sempre estava aqui, ó, nas mesas de auditores do Tesouro, nos encontros, nos congressos, compondo a mesa, falando, em 86 aqui. E ele sempre estava nas mesas compondo, e sempre me levava, aqui já mais recente, em feira de livro, falando das coisas. Ele sempre estava com o microfone na mão. E isso, com certeza, foi um grande exemplo que me influenciou. A primeira vez que eu percebi que eu era bom de comunicação, de explicabilidade, como eu gosto de chamar, é quando eu fui no Shoptime fazer meio que uma propaganda de um CD-ROM que eu ajudei a criar. Um CD-ROM sobre como ensinar a fazer homepages, né, como criar sites. E eu meio que dominei lá a apresentação de venda e tal, e o cara ficou impressionado, e eu saí, pela primeira vez naquela época, foi que eu caiu a ficha que esse talvez era uma habilidade que eu gostava e que eu era bom. E para falar como é que se usa o front page, para mostrar, eu queria chamar um cara que ele é um
um grande desenho, não é desenho, é um criador, um designer, né, de homepage, ganhou o prêmio, né? Murilo, chega aí, Murilo. Tudo bem? E aí no meio da entrevista, quando eu acabei de explicar, o CD1, eu assumi tudo, eu comecei a falar. Eu tô impressionado. Fiquei quieto aqui, não tô falando mais, tô impressionado com esse cara. Chegou aqui, tá arrasando, tá falando, dá uma desenvoltura, uma clareza na explicação. Além disso, não aprendeu com o Clareza na explicação, explicabilidade, com certeza é uma coisa que eu espelhei. Outra coisa também que eu aprendi muito, por exemplo, tem a ver com essa frase que eu adoro, né? O adulto criativo é a criança que sobreviveu. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. Por isso que comediantes são criativos. Comediantes são crianças que sobreviveram. Todo comediante é meio criança. E essa é o que faz ele ser criativo. E meu pai é uma criança que sobreviveu. Ele tinha uma frase que ele usava muito, que é presepada. Presepada, com essa frase, presepada, eu descobri a origem. Sabe qual é a origem? Presepada é uma coisa meio esculhambada, meio gambiarra, né? Meio criativa, mas meio gambiarra, assim, meio jeitinho brasileiro, mas do lado positivo, né? E tem a ver com presépios. Os presépios antigamente, presépios de Natal, de Jesus, tinha muito presépio trash, mal feito, gambiarra, assim como peças de teatro, na hora do presépio era meio mal feito, meio improvisado e tal, então virou presepada o adjetivo para um negócio que é meio esculhambado. E essa esculhambação, a presepada de Painho, era, em outras palavras, soluções criativas meio cômicas para as coisas. Por exemplo, isso aqui foi a cesta de Natal que ele fez uma vez. Vamos ter Natal em casa, vamos ver, comprar árvore, ele pegou. Isso aqui é uma bacia de lavar roupa, que ele botou esse negócio aqui, essa embalagem aqui cinza, né? Botou um monte de bugiganga, um jornal velho, uma internet, um pedaço de árvore e tal. A cesta de Natal da casa. Isso é a típica presepada dele. E a minha vida inteira eu vi isso acontecendo. E pra mim, isso era um exemplo, né? De tipo, não, eu não preciso comprar tudo pronto, eu posso criar, posso fazer do meu jeito e tal. Uma vez tem aniversário meu, que chamou vários amigos meus e ele fez uma caça ao tesouro lá embaixo do prédio, uma caça ao tesouro para ver as pistas e tal. E o ganhador da caça ao tesouro ia ganhar um presente, uma caixa desse tamanho, toda embrulhada, mas que na verdade era uma presepada. Foi o que ele fez. Ele foi comigo comprar um monte de caixas de vários tamanhos diferentes. A gente pegou, embrulhou cada caixa dessa com um embrulho de presente, uma dentro da outra, e a última que chegava era uma caixa de fósforo com a moeda do Tio Patinhas. Então, e a gente passou uma madrugada, eu e ele, fazendo essa presepada, esse monte de caixa embrulhando, ou seja, uma pegadinha com meus amigos. O pessoal viu aquela caixa grande, ai meu Deus, é mesmo que Rodrigo ganhou. Ele foi abrindo, tinha outra caixa, e abrindo, tinha outra caixa, e no final tinha moeda, enfim. Mais recentemente já, né, meu pai faz as presepadas, uma performance que ele fez em Recife, ele fez o funeral dele, ele junto com o amigo dele fez um funeral dele com caixão, com a poesia, não sei o que, esse vestido de morto e tal, umas viagens dele. Ele faz as presepadas aí, que eu nem sei as presepadas tudo dele, mas é essa coisa de adulto criativo, a criança sobreviveu, ele conseguiu virar adulto, mas manter a ser essa coisa da criancice, né? O meu pai lançou livros de poesia desde os anos 70. O primeiro livro dele já foi o Presepada. O título do livro era Título Provisório. Ele achou o máximo. O pessoal não sabia, o pessoal ficava, qual é o título? O pessoal mandava sugestão de título, eu falava, não, o título ele adora essa coisa de causar, entendeu? Das pessoas. Qual é o título? É título provisório ou não tem título? Não, é título provisório e tal, enfim. Mais recentemente ele lançou esse livro aqui, o nome do livro é Ora Pro Nobis Scania Vabis. E aí, ora pro nobis, em latim, significa orai por nós, né? E Scania Vabis, um amigo dele que veio falar, Vital, que legal, o nome latim, ora pro nobis, eu sei o que é, mas Scania Vabis, eu não sei o que é Scania Vabis e tal. Aí sabe o que é Scania Vabis? É o caminhão Scania. Só que o nome da empresa, da Scania, de caminhão, na verdade se chama Scania Vabis. E aí ele botou, orai por nós, Scania Vabis, sei lá, só porque é uma palavra bonita, entendeu? É a loucura dele. Esse é outro livro dele. Esse aqui é um marco dele, Crepúsculo do Pênis. A capa do livro dele é uma piroca. Uma piroca com asas. É o famoso caralho de asa, o caralho voador. É o livro dele, o Crepúsculo do Pênis, né? Coisa de presepada de criança
porque essa criança sobreviveu e até a poesia que ele criou, né? Ele criou uma teoria de poesia, que é a poesia absoluta, que é uma poesia bem louca, inclusive fizeram um livro sobre a poesia dele, A Estranha Poesia de Vital Correia de Araújo. Ele criou um conceito de poesia, deixa ele explicar aí. Minha poesia é ilegível, ininteligível, complexa até o máximo. Eu fiz agora, em 4 ou 5 dias aqui, no Entidades Áreas, eu fiz 50 poemas, mais absoluto do que eu pensava. Minha poesia deu uma guinada para mais absoluta do que ela era. É impressionante. Ele se impressiona com o próprio trabalho dele, é tipo aquele meu vídeo, eu tenho orgulho de mim mesmo, lembra? Ele fica impressionado, tem orgulho do negócio dele, né? Enfim, mas no fundo, ó, permissão de se expressar, permissão de expor e permissão de ter orgulho dele mesmo, né? Ele toca o foda-se, vai, faz as presepadas dele, até na forma de se expressar fisicamente, né? Então, meu pai, um dos grandes exemplos que ele é pra mim é de pouco se importar com o julgamento alheio. Eu digo pouco porque é impossível a gente zero se importar com o julgamento alheio, mas ele é tão apaixonado pela visão dele e ele é apaixonado pelas crenças dele e pelo caminho criativo dele, que ele aprendeu ao longo da vida a não ser guiado pelo julgamento dos outros e sim guiado pelas vontades dele, claro, desde que respeite o outro, claro, e que não infrinja as leis. Mas enfim, então, essa coisa de usar os anéis, eu fiz um evento da Shell uma vez e trouxe uma camisa brinde lá de frentista, e ele saiu usando a camisa de frentista da Shell em eventos de poesia que ele ia, sabe? Ele toca o foda-se, enfim. Então, eu acho que essa aprendizagem, por exemplo, ela é muito, muito forte, muito, muito forte. Gandhi dizia que a melhor forma de influenciar uma pessoa não é o exemplo, porque ele é o único. Então não pode nem dizer que é o melhor, porque para Gandhi não tem outro, é esse, né? Eu não sou tão radical assim, eu acho que todas as formas, elas têm vantagens e desvantagens e momentos de uso, né? A experiência é muito poderosa também, como Montessori falou, nunca ajude uma criança na tarefa que ela seja capaz de fazer, ou seja, não interrompa a experiência. O ensino também pode ser massa, o autodidatismo é essencial nessa oportunidade da cauda longa do conhecimento que a gente está vivenciando, enfim. Todas as 4 formas merecem ser trabalhadas e aprendidas. Eu queria contar um exemplo de uma situação que envolveu várias formas de aprendizagem ao mesmo tempo, né? Eu queria contar uma experiência que ocorreu comigo que misturou várias formas de aprendizagem, né? Acho que todo mundo já se deparou com a situação de ficar perdido no estacionamento de um shopping, né? Você não sabe onde é que parou o seu carro. E eu costumava ficar muito perdido. E aí um dia eu cheguei no shopping, eu, Dani e João Gabriel, o irmão dela. E eu tinha me perdido recentemente várias vezes e tal. Eu falei, Dani, como é que a gente faz pra gente não se perder? A gente precisa decorar isso aqui. E aí eu pensei em tirar foto, seria a resposta óbvia, né? A primeira resposta certa é tirar foto. Mas eu resolvi transformar aquele momento numa oportunidade de aprendizagem via exemplo, via experiência e via ensino para o Gabriel. Foi o que eu fiz. Eu peguei o número lá B4, né? E aí eu fiz um teatrinho com o Dani. Eu estudei já essas técnicas de memorização, mnemônico e tal, de criar uma historinha louca com o negócio. Só que eu poderia ter simplesmente visto o B4 e ter criado uma frase para lembrar do B4 e guardado para mim aquilo e tal, mas eu criei o teatrinho e falei assim, Dani, como é que a gente faz para não esquecer esse B4, hein? Vamos pegar e criar uma frase bem louca envolvendo o B e o número 4, uma frase bem louca, bem bizarra, porque aí a gente não vai decorar, vira uma forma de memorizar. E Dani, beleza, vamos. E na verdade tudo aquilo era o teatrinho que eu comecei para dar um exemplo para Gabriel, ou seja, eu não parei, cheguei, Gabriel, quando você quiser lembrar uma coisa, eu simplesmente fiz, né? Deixei acontecer para ele ver o exemplo. E aí, quando a gente estava criando a frase, ele quis participar. Aí já virou experiência. Ou seja, ele viu o exemplo começar a acontecer, se interessou e quis participar da experiência, criou uma frase louca com B4, a teoria
é que tem uma teoria que diz que o ideal para lembrar de uma coisa é transformar numa frase de cunho escatológico ou sexual, para ficar chocante. Eu não fui para esse caminho com o Gabriel, mas criei uma frase louca, não lembro, e a gente foi pro shopping, passou 2 horas lá, e na hora de ir embora, todo mundo lembrava da frase tão louca que era, e a gente lembrou do B4, e aí, voltando no carro para casa, eu fiz um ensino. Eu falei para ele que isso que a gente fez era mnemônica, uma técnica e tal, ou seja, começou com um exemplo, depois virou uma experiência, no final teve uma lição, um ensino, e quem sabe tudo isso pode fazer com que amanhã ele busque proativamente o estudo sobre o assunto de memorização. Mas o fato é que essa aprendizagem se consolidou nele, tanto que 2 ou 3 anos depois, no shopping no Recife, quando a gente parou o carro, a primeira coisa que ele fez foi falar uma frase louca. Eu fiz: o que é isso, Gabriel? Ele fez: não, é para poder lembrar onde a gente parou. Anos depois, aquilo estava gravado e muito forte na mente dele. Um exemplo de como a gente pode misturar essas várias formas de aprendizagem e como realmente funciona. Bem, para finalizar esse do exemplo, trazendo para o lado de criatividade, eu acredito que o principal fator, tipo o livro lá do Ausubel, o fator isolado mais importante para criar crianças criativas, se eu tivesse que resumir toda a minha visão, o fator mais importante é ser um adulto criativo. E ser adulto criativo tem 2 aspectos, tanto no sentido de dar soluções criativas para os seus problemas de adulto, você na sua vida dá soluções, e ele vai ver esse exemplo, como também na hora de ter experiências com ele, brincadeiras, interações, você ser criativo aplicando com ele em si. Então esse é o fator isolado mais importante. Como é que você quer que seu filho seja criativo se você não costuma dar soluções criativas para os seus problemas? Eu coloquei seus entre aspas, que podem ser os seus como adulto e os seus problemas, os problemas da criança, né? Achei bonitinho isso aqui. É mais fácil ensinar do que educar. Porque para ensinar, você precisa saber. Para educar, você precisa ser. Walk the talk. Ou seja, walk, ande, faça o que você fala. Não pode andar para o lado e falar outra coisa. Tem que alinhar as 2 coisas. Essa frase é maravilhosa. What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, as palavras, elas ensinam, mas os exemplos, eles arrastam e são muito poderosos. Por isso temos que reaprender a ser criativos para poder criar crianças criativas. Acabou-se, papai.